Olá, meu nome é Eliel Vidal Torres, estudo na escola Dr. Edivar Teixeira Fé, faz o oitavo ano, e estou aqui para falar sobre o livro Depois daquela Viagem, de Valéria Piazza-Police. No Natal de 1986, a Valéria estava de férias e foi viajar para a Argentina junto com a sua irmã e seu pai. Uma vez ela estava caminhando ao redor do navio depois de uma janta e ela encontrou um cara. O cara ele tropeçou. Ela riu e ele respondeu com um sorriso. Depois desse dia, acontecia a mesma coisa. Ele sempre cruzava com ela toda vez que os dois se passavam. Até que o navio ele parou em Buenos Aires e ele chamou ela para conversar. Aí os dois acabaram se entendendo, acabaram se conhecendo melhor. E depois a Valéria ela meio que ficou perdidamente apaixonada depois que a conversa foi encerrada com um beijo entre os dois. Então os dois se combinaram de se ver em São Paulo, que era a cidade natal de Valéria. Quando eles voltaram, o amigo dela, que supostamente é o namorado, ele não ligou e nem ela ligou para ele. Até que ela recebeu uma notícia de que ele estava indo para uma festa e que ele ia passar na casa dela. Mas ele não passou e ela se sentiu traída. No dia seguinte, mais ou menos de manhã, ele ligou fazendo uma desculpa esfarrapada. Ela sabia disso. Até que uma vez, ela foi fazer uma visita à casa dele, e já que os pais já tinham ido viajar, como eles já estavam começando a namorar, que já fazia uns meses, já entrou um assunto diferente, que é a relação sexual. Nesse tempo, a AIDS ela não era conhecida, ou talvez ainda estivesse começando. Mas ela só descobriria que através dessa relação sexual, ela contraiu o vírus do HIV. Mas ela só descobriria isso aí 3 anos depois. Depois daquela relação sexual, parece que o relacionamento entre os dois ficou bastante confuso e bastante violento também. O namorado dela batia nela. Batia várias vezes. Nem mesmo se ela olhasse para algum vizinho ou se ela olhasse para a janela, ele já pensava que ela estava olhando para algum outro rapaz e sempre batia nela. Mas o pior era que a cada dia ia ficando mais violento. Ele sempre batia com mais violência. Até que uma vez a Valéria foi surpreendida pela avó, flagrando o namorado dela batendo nela. E nisso criou um escândalo. A avó chamou o porteiro do apartamento e expulsou logo o namorado dela dali. E daí eles não se encontravam nunca. Ou talvez por muito tempo. Mas só que a história entre os dois não acabava por aí. Ele fazia ligações ameaçando ela e toda a família. E ela meio que sentiu um trauma. Mas ela só ia esquecer disso quando a vida dela ia começar a mudar bastante. 3 anos depois, era ano de vestibular. Ela meio que foi reprovada, pois ela amava teatro, pois os pais dela eram separados. E nos finais de semana, ela e a irmã dela sempre iam para a casa do pai.
E o pai sempre levava em uma peça de teatro e a Valéria se sentia inspirada por aquilo. Então, ela foi reprovada no vestibular. E também, o pai dela não aceitava ela ser atriz. Ela estava pensando em ser atriz. Até que ela marcou uma viagem para os Estados Unidos para morar com a tia. Ou talvez se tentar fazer algum curso de teatro ou algo do tipo. Então, ela meio que sentiu uma dor no esôfago e ela foi ao médico. O médico, como ele era meio que o sabe tudo, ele não acreditava que existia a doença no esôfago. Mas é claro que existia. Então ele mandou fazer uma endoscopia. E quando o exame chegou, ela descobriu que tinha um sapinho no esôfago. Então ele anotou uma coisa nos papéis e pediu para ela tirar o sangue. E ele viu o sangue dela. E quando ele viu o sangue, ele não acreditou no resultado que tinha dito. Então ele pediu para ela fazer mais testes. Ela fez, até que chegou à conclusão de que o médico percebeu que ela tinha AIDS. Mas Valéria ela meio que ficou preocupada, pois ela pensava que AIDS era contraída da mesma forma de uma gripe normal. Mas ele disse que tá tudo bem. Ela pode viajar para os Estados Unidos sem se preocupar em infectar ninguém. Pois naquele ano em que a AIDS já estava começando a ficar conhecida, os médicos eles só descobriam essa doença através de homens gays. E isso surgiu um certo preconceito entre pessoas que tinham AIDS. Pois Valéria ela não sabia que ela era a única mulher naquele tempo que tinha AIDS. Quando ela foi para os Estados Unidos, ela conheceu através de uma festa um garoto chamado Leco. Os dois meio que sentiram algo em comum. Mas quando ele voltou pro Brasil e as férias de Valéria tinham acabado, ela ficou com medo de dizer para ele que ela tinha AIDS e ela se separou do Leco, porque ele não queria que ele se intrometesse nessa história. Então ela afirma que foi uma grande perda para ela, mas essa não era a única. Pois futuramente ela meio que perdeu a mãe. Então ela viu algumas peças de teatro lá nos Estados Unidos e até se interessou por fotografia, fotografava lugares e tal. Mas só que ela voltou pro Brasil, é claro, né? Aí ela decidiu viajar de novo. Em cima da hora ela contou para os colegas. E quando ela foi viajar para San Diego, ela alugou um apartamento e ela foi fazer um curso de inglês numa universidade. Então ela foi vivendo, então ela conheceu vários amigos e então ela meio que uma vez ela estava no quarto e olhou para uma montanha e pensou em suicídio, pois o preconceito era muito grande em relação à AIDS. Mas ela ignorou esse assunto de suicídio. Então, quando faltava 2 meses para ela terminar o vestibular, ou para falar a verdade, a universidade, ela meio que ignorou os conselhos de um médico que tinha marcado exame para testar a imunidade. E quando faltava 2 meses, o médico disse: você tem que fazer o tratamento, pois se você não fizer logo, eu nem sei se você vai estar viva durante esses 2 meses. Então, Valéria ela teve que fazer o tratamento. E ela entrou numa crise de depressão. Uma depressão muito forte. E muitas vezes pensando em suicídio. E até mesmo pensando na morte dela. Mas só que o tratamento foi um sucesso. E ela voltou a conviver com os amigos. E através dessa experiência que ela teve durante sua vida, ela pensou
em trabalhar sobre essa doença, tentou achar um futuro em meio a esse acontecimento durante a vida dela. Então, ela participou de vários projetos e até mesmo da ONG, uma campanha, e até hoje Valéria é viva. Eu quero, depois de eu ter falado dessa resenha, eu quero agradecer a professora Honória, uma amiga minha, e amiga de muita gente, doutor Edivar, por ter me chamado para participar desse grupo literário do Peteca. E realmente é uma coisa bem importante, porque nós estamos passando por uma realidade difícil, que é a pandemia do coronavírus. Mas a gente vai superar essa. Pode ser que demore. Pode ser que demore, mas nós devemos acreditar que um dia isso vai passar. Pandemia é algo normal. Então, eu agradeço por mandarem me chamar. Agradeço a todos os colegas que eu tive contato nesses últimos dias, como o Joe Walter, que aí eu recebi mais apoio. E também agradeço o Peteca por estar fazendo esse projeto, não só para nós do 8º ano, mas também para pessoas do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, e até para o 6º, 7º, 8º e 9º, 4º e 5º ano. Agradeço de coração. Até mais.